Hoje a gente vai falar de um esporte bastante conhecido, na verdade bem desenvolvido aqui no Brasil, que é o jiu-jitsu, conhecido também como a arte suave. E é claro que a gente está com um grande representante, um atleta de Guaratinguetá, aqui o Diego, mais conhecido como Dieguinho, bicampeão paulista, vice-campeão no Brasileiro. Enfim, vai falar pra gente um pouco mais sobre a sua carreira e também sobre o esporte. Dieguinho, é um prazer ter você aqui. Queria que você falasse pra gente aí, bicampeonato paulista. Então, o jiu-jitsu, né, a gente se está preparando para esse campeonato, para todos os tipos de campeonato, né? E foi a preparação aí, sempre treinando muito aí, né? Fazendo, às vezes, 2, 3 vezes de treino por dia, né? Como que funciona? Quantas horas treina mais por dia? É um competidor? Então, na verdade, o treino é dividido, né? O treino é dividido. Eu trabalho na academia, então é o seguinte, a gente treina, às vezes, né? Separa o treino em 2 partes, né? Ou por dias, né? A gente programa assim, vamos supor, dia de posição, né? Aí faz só posição, à noite só treino, né? Do lúdico de jiu-jitsu. E tem dias de treinos específicos, né? Que são pegadas por costas, o golpe encaixado, situações de campeonato, situações difíceis. E é dividido assim, às vezes chega a fazer aí 4, 5 horas de treino por dia, né? Para quem não sabe, o jiu-jitsu, a competição do jiu-jitsu é feita por categoria e a categoria do Diego é a super pesada, que já tem uma dificuldade, né, Diego? Você estava comentando com a gente, já tem uma grande dificuldade que geralmente são atletas bastante grandes, né? Como que fica para você? O treinamento, você já treina com atletas grandes? Geralmente, na minha categoria, eu procuro lutar com pessoas muito mais pesadas do que eu luto, na verdade, em campeonato, entendeu? Então, geralmente, você põe uma situação de risco com pessoas, às vezes, pessoas de 130, 140 quilos, entendeu? Para quando eu estiver no campeonato, porque eu sei que a pessoa vai estar lá com 100 quilos, então, para mim poder me movimentar melhor, tudo. Então, sempre o treino meu é sempre em risco, todo treino em risco, sempre me põe em risco. E depois o treino específico, né, com pessoas mais graduadas, que são mais ágeis, mais leves, para mim poder também estar desenvolvendo a minha técnica, mas sempre com um cara muito mais pesado, né? Que um dos parceiros meu é meu mestre, né? Que ele tem o mesmo estilo de jogo meu. Então, sempre eu boto ele em situação assim, sempre de risco para mim, entendeu? O treino para mim é sempre situação de risco. E há quantos anos que você treina já? Eu treino faz 12 anos jiu-jitsu. Desde os 16 você tinha falado? 16 para 17 anos, assim, eu comecei a treinar jiu-jitsu. Você estava contando pra gente também uma situação, na verdade, inusitada, que você começou a treinar justamente por ser bem magro, né? Você tinha aí um receio. Então fala pro pessoal que acompanha a gente sobre os benefícios, o que te levou ao jiu-jitsu. De repente tem muita gente querendo também, passando pela mesma situação, né? Sim, então, a história que né, como eu disse, minha história é meio engraçada, porque eu era um moleque meio franzino, tudo, né? Magrinho, e sempre era medroso, né? Sempre medroso, e eu às vezes, falei, eu tenho que deparar com esse medo, eu preciso perder isso, né? E até por questão de defesa, eu entrei na arte marcial, né? Eu entrei no jiu-jitsu e comecei a treinar jiu-jitsu para defesa, né? E espero que ninguém seja assim, treinar para se defender, treinar, né, porque gosta. E continuei indo, tudo, mas hoje em dia eu vejo que tem outros benefícios, entendeu? Tanto fisiológico, né? Como parte de interação social com a pessoa, parte de amizade, né? Não é só o treino, às vezes a pessoa está com algum problema, você conversa com o cara, está naquele ambiente de tatame, tem um vínculo de amizade, né? Onde na nossa equipe acontece muito isso, né? Na toca, que lá a gente não vê só o lutador no tatame, entendeu? Ele tem que ser, vamos supor, faixa preta, ele tem que ser faixa preta no tatame e na rua, entendeu? Então, tem que ser um bom cidadão. Um bom cidadão, um bom pai, né? Um cara que paga suas contas em dia, entendeu? Não adianta ele ser no tatame ter uma personalidade como o outro Ganso, até o nosso professor, ele sempre passa isso, ele é um pai pra gente, sabe? Ele sempre tá lá, às vezes você não tá legal, ele tá lá com você conversando, o que tá acontecendo, que o psicológico influencia muito, né? Então não só essa parte física, né? E como os benefícios físicos também, pra saúde, né? Pra estar com o peso em dia, qualidade de vida, todas essas coisas também, né? Envolve tudo. Como a gente disse aqui no começo, né, o jiu-jitsu é uma arte que veio do Oriente, mas foi desenvolvida aqui no Brasil, é bastante reconhecida e teve a sua fase de marginalização, né? Tinha uma época que o pessoal realmente treinava para brigar, para sair na rua, para fazer essa coisa que não tem nada a ver com o esporte. Gostaria que você falasse se você já sofreu ou ainda sofre alguma discriminação por isso e falar qual que é a realidade do jiu-jitsu, né, hoje em dia.
Então, na minha época, quando eu comecei, tinha às vezes essa ideia de jiu-jiteiro ser briguento, né? Pitbull, tudo. Mas com o passar do tempo, até eu sempre falava pro pessoal, um dia vocês vão ver isso lá na mídia, muito alto, né? Eles davam às vezes risada, um agarrando o outro. E hoje tá aí, né? O UFC, um dos esportes... O jiu-jitsu hoje em dia, né? Ele é um esporte de confraternização, sabe? Onde um atleta respeita o outro. O lutador não briga na rua, entendeu? Se ele for lutar, não vou falar brigar, né? Lutar é no ringue, né? Com regras, né? Onde que pra mim, qualquer esporte pra mim é violento. Se você for ver um futebol, né? Tem o contato, violência. Então se for pensar pro lado de violento, a pessoa não pratica nenhum esporte de contato, entendeu como é que é? E o jiu-jitsu, ele veio dessa área, até porque até os menos graduados, os que tinham menos técnica, que fazia, né? Funilava isso aí, né? Às vezes o cara começava a treinar, aí começava a aprender alguma coisa, brigava na rua, aí queimava o filme do professor, que às vezes passava coisa boa do cara. Hoje em dia isso não existe mais, entendeu? Na academia minha mesmo, se tiver sabendo de alguma coisa, vai conversar e é banido. Primeiro de competição e depois começa em casa isso lá, né? O Ganso sempre fala pra gente em casa. Na sua casa que você tem que ser lá a faixa que você é, depois aqui, né? E assim vice-versa. Então hoje em dia o jiu-jitsu é um esporte de confraternização, entendeu? Que até deve ser olímpico, que eu acho, né? Como o judô, que tem muito amante hoje em dia, né? As pessoas devem fazer também, eu acho. Aconselho fazer o jiu-jitsu. Ah, você falou do judô, um esporte olímpico, você também é judoca, né? Sou judoca, eu pertenço lá à seleção de Guaratinguetá de judô, sou faixa roxa de judô. E o judô também é um esporte também, assim, não é parecido, porque hoje em dia o jiu-jitsu é muita técnica, mas é um esporte que pra mim foi complemento no jiu-jitsu, entendeu? Porque a caso do ippon no judô, no jiu-jitsu são 2 pontos de queda, né? Então pra mim foi um complemento e um ótimo esporte também, com algumas mobilizações do jiu-jitsu também, né? Com certos tipos de chaves, né? Também complementou essas 2 artes de pano pra mim, trançado. A parte aqui do estudo, você também é aluno aqui da FAP, né? Sim, sou aluno da FAP, estou no último ano aqui da escola, né? E o curso aqui, como eu falo, né? Geralmente a gente que vem do esporte, né? A gente, todo mundo tem um histórico faz educação física e de vir do esporte. Mas fora isso, aqui a faculdade, aqui tudo, é uma faculdade muito boa. Os professores são muito especializados em todas as áreas, a maioria tem mestrado, doutorado. Então eu recomendo o pessoal que está querendo fazer faculdade, vir aqui fazer na FAP, está aumentando mais aqui ainda, né? Fazer aqui, né? E dar um incentivo aí aos atletas também. Então, que o pessoal, isso, para poder o pessoal vir e outro também, agora vai em parte estrutura, né? De tatame, a pessoa gosta de luta, ele vai vir, tem o tatame. A pessoa que gosta de musculação agora vai ter, né, a sala de musculação, a pessoa futebol, campo, né? Então, como outros cursos também, né? Fisioterapia, odonto, né? O pessoal vem fazer o vestibular aqui, né? Aqui no Vale do Paraíba, né? Para mim eu acho melhor, né? Bom, então é isso. Você que gostou da nossa entrevista, que gosta do esporte e quer praticar, já fique atento, não tem nada de sair brigando na rua, de ficar violento, o jiu-jitsu é totalmente ao contrário. E para matar a sua curiosidade, de repente, um incentivo a mais para você ir praticar o esporte, a gente vai ver aqui agora alguns movimentos básicos do jiu-jitsu, a gente vai tirar algumas dúvidas aqui. Acompanhe com a gente. Bom, Diego, e tem alguns movimentos básicos aí para quem quer começar o jiu-jitsu, que são o quê? São as raspagens, né? O que você pode fazer pra gente, o movimento? Os golpes que mais são usados no jiu-jitsu, né? Que é uma chave de braço, uma raspagem, né? E uma inversão. Tá mostrando aqui como é que é. Fazer uma finalização de braço, né? Que é muito usada, né? No jiu-jitsu, né? Chamada de armlock. Que é uma chave de braço simples, né? Que às vezes tem muitas variações, né? As pessoas veem muito aí, competição, né? Uma chave de articulação, né? Onde não utiliza força nenhuma, né? Quadril, articulação do braço, né? Bom, galera da Rede RVC, é isso aí. A gente falou aqui com o Diego, mais conhecido como Dieguinho, aluno da FAP. A FAP que apoia aí tantos esportes, não só o jiu-jitsu, mas tantas outras modalidades. O Dieguinho que é de Guaratinguetá, bicampeão paulista. Dieguinho, muito obrigado pela entrevista. Boa sorte nas competições. Obrigado, queria agradecer ao pessoal da FAP aqui.
agradecer vocês aí. E eu aconselho que o pessoal treine jiu-jitsu, né? Não é nada disso que o pessoal pensa, não. De agressividade. Bom, então é isso aí. Até a próxima entrevista. Um abraço.